Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo. Nossa abertura foi uma homenagem ao líder e ao vice-líder do Brasileirão, Cruzeiro e Botafogo, que fazem amanhã no Mineirão, um jogo que tem gerado muita expectativa e que, portanto, é dos mais aguardados dessa 22ª rodada, que começa a ser disputada amanhã. Entre os nossos destaques também, o momento de incerteza vivido pelo atual campeão mundial de clubes, o Corinthians, que está há 4 rodadas sem vencer no Brasileiro. Você terá notícias do Palmeiras, que está em campo diante do Avaí na ressacada, do Santos, que amanhã enfrenta o Grêmio em Porto Alegre, mas os nossos comentaristas aqui, Rivelino, Vitor Birner e Celso Unzelt, estão aqui para muito mais do que isso e saberão, como sempre, trazer para o centro dessa nossa conversa outros fatos e detalhes do mundo esportivo. Conversa que será brilhantada pela ilustre presença do jornalista Luiz Carlos Quartarolo, nosso convidado de hoje. Boa noite a todos. Quartarolo, um prazer tê-lo aqui mais uma vez. E já vou emendar logo para não perder o pique desse Cruzeiro e Botafogo. Sem perda de tempo. A enquete do programa hoje versa sobre isso. Certo. Dá Cruzeiro, dá Botafogo ou dá empate, Quarta? Eu acho que dá Cruzeiro. Dá Cruzeiro, o Cruzeiro tá... Marcelo Oliveira montou um time, né? Não tem um grande jogador assim, mas tem talvez o Fábio, goleiro, né? Não, mas tem um bom aí. Quem é? Tá jogando, tá me impressionando. Everton Ribeiro. Que passou pelo Corinthians e não jogou, E jogar né? de lateral, não sei, e pela qualidade. Eu fico impressionado pela qualidade do garoto, Quartarolo. Impressionante a movimentação, o toque, o que ele enxerga. Talvez tenha chegado o momento dele, né? Sem dúvida alguma. Porque o jogador tem disso também, né? Agora, você também me escalou numa posição aqui que eu tô meio fora do lugar, né? Porque ponta esquerda é aqui, ó. Um homem de 70. Tá certo que ele fecha o meio, bater a falta. Se quiser, pode trocar de cadeira. Eu não sou tanto da direita, sou mais de centro-esquerda, mas você me jogou aqui, bem na ponta. Mas se ele jogasse hoje em dia, ele seria meia esquerda. Então a gente está numa posição contemporânea. Com a assim, qualidade que ele tinha, é igual o Maradona, né? Uma perna só vale pelas duas minhas, com certeza. Todas, né? Mas eu também, eu emendando aqui com o Quarta, eu também acho o momento do Cruzeiro melhor, acho o time do Cruzeiro, que nem falou. O único problema que eu vejo, acho que tem esse jogador que é impressionante, é o Sidorf, do Botafogo. Acho que o Cruzeiro tem que tomar muito cuidado, porque ele impressionante, toda hora ele está com a bola no pé. Não sei se os times acham que o Sidorf não vai se movimentar muito, mas ele é que arma o time do Botafogo, a qualidade dele é impressionante. E amanhã, quando ele solta a bola, sempre com a direção certa. Não, Né? impressionante a qualidade. Agora o Botafogo sem o Dória, né? O zagueiro, que é um destaque, desfalque sério. Eu posso realizar um velho sonho aqui? Tem um bordão que ficou na história do rádio, principalmente pela voz do Silvério, no tempo em que ele trabalhava junto com o Quartarolo, né? Eu adorava ouvir no rádio e falar: "Oi, Quartarolo!" Então, já que o programa está começando com o Quartarolo, o pessoal Obrigado. aqui, o Rangel Nogues, registrando aqui o tweet: "Quartarolo no programa, bom demais." Obrigado. Então, bem-vindo, Quartarolo. Oi, Quartarolo. Bom, Silvério é um grande amigo até hoje. E tem gente aqui também falando da mudança de nome. Por que você mudou de Luiz Carlos Santos para Quartarolo? E já expliquei isso 1000 vezes. Meu irmão, quando eu vim para São Paulo, eu vim para a Rádio Gazeta, que era uma rádio muito legal, uma escola para a gente. Você sabe disso, né? Tem inclusive a TV Gazeta, que era maravilhosa, a italiana, aquele pessoal. Hoje continua o trabalho lá. Peruzzi, né? E cada um era um torcedor do Santos, era uma mesa redonda bem feita, né? Torcedor de um time. E quando eu vim para São Paulo, daí eu voltei para Piracicaba pegar meus panos lá para voltar para morar aqui, né? Aí volto, tá lá na escada, Luiz Carlos Santos. Falei: "Nossa, tem um xará aqui." Ele falou: "Não, sabe o que é Quartarolo? É muito difícil para o narrador falar. Então a gente botou Luiz Carlos Santos porque você torce pelo Santos." E eu, muito burro, acabei aceitando. E fiquei na boa, né? Porque eu era moleque. Aí quando cheguei na PAN, o Milton Neves falava assim: "Olha, o cara que é descendente de Quartarolo, Todeschini, Camossi e Bernardelli, não pode chamar Luiz Carlos Santos. Você é burro mesmo. Vamos usar seu nome." Daí que eu voltei a ter meu nome e o Milton Neves fala que me batizou. Bom, e tá Sou obrigado a aguentar isso, tá vendo? A gente é obrigado a aguentar cada coisa, Não, Quartarolo. tá fantástico. Eu que o diga. Bom, está respondido o e-mail aqui que foi enviado pelo Michel Eduardo Rios, que estava perguntando da troca de nome. A gente colocou essa enquete sobre o Eu Cruzeiro não e Botafogo. troquei, eu voltei a ter meu nome. Um resgate. A gente colocou a enquete na nossa página lá na internet, no meio da tarde. Impressionante, 33% dos votos para o Botafogo, 36% para o Cruzeiro e 31% empate. Equilíbrio. Antes de passar a bola para vocês falarem Vou só aproveitar aqui e falar, vocês vão ver no nosso sorteio de hoje, tem uma camisa do São Paulo e também um exemplar do livro Neymar de A a Z, publicado pela Panda Books, que é o primeiro livro oficial do ídolo brasileiro. Pelo menos quando saiu, agora já tem outros. A nossa enquete está dita, então, manda bala, Vitor Birner. Palpite Cruzeiro, mas é um jogo bem difícil, bem parelho. Estou levando em conta muito
A ausência do Dória. Você quer um triplo, né? Se na antiga loteria, se tivesse um triplo, seria esse. Agora, o Cruzeiro, quando venceu o Atlético Paranaense, com propriedade no final de semana, os próprios jogadores do Cruzeiro ressaltaram muito a força da jogada aérea cruzeirense. Como o Botafogo não tem o zagueiro e o Cruzeiro joga em casa, eu não tenho certeza, mas o meu palpite vai para a vitória cruzeirense. É isso aí, meio no olho mecânico, mas está mais para o E outro detalhe que eu acho do Cruzeiro, que eu vejo, a gente vendo o time, né? Está muito focado, realmente. E você vê em termos de marcação. Pô, mas a fase do Botafogo, eu vou ficar com o empate, porque eu acho que o Botafogo nessa fase iluminada não vai perder. Se você analisar, são os 2 melhores times. É verdade. Do Campeonato Brasileiro, que estão apresentando o Botafogo que joga também. mais bonito. E estão jogando, esse garoto, o Rafael... Mas não são os 2 melhores elencos, o que dá uma longa discussão. Não, aí concordo. Como é que concordo com No você. campeonato, que a gente sempre diz o seguinte, mata-mata, time é campeão. Pontos corridos, regularidade, elenco acaba ganhando o título. Esse Brasileirão é uma exceção. Ao contrário, o Botafogo é um elenco esfacelado, perdendo problemas pedaços financeiros no caminho. Então, Mas o Cruzeiro, sim, o Cruzeiro eu considero um bom elenco. O Cruzeiro ainda, se você analisar, você vê, o Júlio Batista ainda está no banco, está sentando. Tem outros jogadores lá que estão ainda... que não é mal. No caso, o elenco do Cruzeiro é um elenco forte. O Cruzeiro tem um elenco né? tão bom, Vitor, que você mesmo tem ressaltado que os jogadores de quem mais se esperava não estão sendo os destaques. Então, mas aí Mas não é também um grande elenco assim de encher. Mas é um bom elenco. A única grife que tem no jogo de amanhã é o Sidorf. Mas é um elenco de bons jogadores para reposição. O Dagoberto está na reserva. Eu acho que nesse campeonato os principais times decepcionam bastante. Só você observar que do 6º colocado em diante, nenhum time tem sequer 50% de aproveitamento de pontos. É pouco. Quer dizer, os times não conseguem manter futebol consistente, bom, por longo período. Um outro detalhe, eu acho que o Cruzeiro, isso não é nenhum demérito, porque o futebol é assim, o Cruzeiro dá certo com o planejamento errado, porque no começo da temporada a torcida foi festejar a contratação do Dagoberto, do Diego Souza, que foi negociado, do Borges. Do Dedé. Aí um foi negociado, aí o Diego Souza foi vendido. Né? O Dagoberto se machucou muitas vezes, o Borges ficou fora, e o time se acertou sem os jogadores que em tese seriam os alicerces da equipe. E aí começa a jogar um Ricardo Goulart, que veio do Goiás, é um jogador, mas não jogava tudo isso, está jogando bola. O Everton, por exemplo... Newton está fazendo gol? Newton jogando muito bem, Everton no Curitiba, jogou bem, mas o Cruzeiro está muito acima. Lula falava sobre o momento dele, eu acho que é o momento dele. Agora, eu não acredito que ele conseguirá manter esse momento, que vai evoluir muito ao longo da carreira. Posso estar errado, porque é um bom jogador, mas você não nota nele aquelas habilidades especiais para você apostar, nossa, onde esse cara pode chegar? Diferente do Bernard, por exemplo. Mas aí já não tem esse negócio do Marcelo Oliveira, ele monta bem o time. Não, o time está perfeito. O time o Curitiba foi mais ou perfeito. menos isso, né? Ele montou, não tinha uma camisa importante como é a do Cruzeiro. O Cruzeiro tem uma estrutura muito boa, né? E parece que as coisas lá estão dando certo, ao contrário do Botafogo, o cara não recebe, né? Sim. É complicado, uma hora isso vai pesar. Até agora está valendo o Vale Sidorf. Mas isso é uma coisa que vale para os dois times, essa coisa de todo mundo Vale que está Sidorf entrando. é bom. Você não respondeu, né, Celso? Não, eu acho que dá Cruzeiro. Também? Só eu fiquei eu acho que dá empate, o resto é tudo Cruzeiro. Mas o empate é totalmente viável. Você sabe que o Jean Odd, da ESPN, ele falou uma frase, acho que é a frase mais legal sobre esse jogo. Ele falou, não é final, mas é decisão. No sentido de que, se o Cruzeiro ganha esse jogo, sim. babau, né? 7 pontos. Babau não, mas a tranquilidade mas está muito. São 3 rodadas, tem que tirar Até 3 porque rodadas. é um campeonato só com esses dois, vamos falar a verdade. Quem mais pensa seriamente em termos de títulos aqui? Um Grêmio muito irregular. E quando a gente fala dos dois, é o que estou falando o seguinte, os dois melhores times do brasileiro, certo? Mas concordo quando você diz, o nível é baixo. Se for comparar com o do ano passado, caiu muito. O nível é muito baixo, Até porque os times estão essa loucura, é uma gangorra incrível. Agora, os únicos 2 times que estão se mantendo realmente é o Botafogo e o Mas é engraçado, o adendo que eu queria fazer... Botafogo é a maior surpresa do campeonato. Sem dúvida também. E mais iluminado também, eu acho que o Cruzeiro até tem um pouquinho mais de futebol. O Botafogo está resolvendo mais na estrela mesmo. O Botafogo é o candidato a ser o Galo desse ano, né? Então, no ano passado o Galo também agradava mais. Amanhã o Cruzeiro joga com o Ceará, de novo. Mas o Mike, que é o menino que ficou na lateral, também foi bem para burro. Vai jogar com o Ceará amanhã? Vai jogar com o Ceará amanhã, pelo menos. O Mike está jogando muita bola. Aliás, o Cruzeiro revela jogadores na lateral direita, né? Tá vendo como tem elenco bom, bem servido. Não tem um craque em cada posição, e mas mesmo, tem bons jogadores. jogadores. Que tem o Gabriel e o Gilberto que poderiam, teoricamente, voltar porque estão recuperados. Quem entrou no lugar deles, que é o Edilson e o Renato, também foram tão bem que é capaz de amanhã serem titulares. Né? O Edilson deu aquele passe lá, olhando para um lado e jogando a bola no outro. Contra quem foi? Mas, em compensação, errou todos os cruzamentos anteriores. Agora, foi contra o Corinthians. O Renato tem mal. Eu já me agrada muito mais o Renato. Se redimiu, vai, Lula, fala a verdade. Mas o Renato no time me agrada.
Isso aí é outra postura, outro toque, já outra vivência. Não, acho que é outro nível técnico. Mais experiente. Agora, o que eu acho que está acontecendo no Campeonato Brasileiro, por causa de Copa do Mundo, Copa das Confederações, e o ano que vem vai ser igual. Primeiro que os times agora têm Copa do Brasil para jogar, que eles querem mais jogos para ganhar mais dinheiro. Só que os times estão muito defasados fisicamente. Os caras estão descansando em campo. O cara faz 1-0 e para ver se acaba logo o jogo, que logo a seguir tem outro jogo. Os jogos ficam lentos por causa disso também, não tem a dinâmica do jogo. O Sidorf falou algo assim, né? Ele fez uma comparação que é a pergunta que não quer calar para ele. Todo mundo que vai falar com o Sidorf, qual a diferença do futebol europeu do futebol brasileiro? Essa pergunta é recorrente, né? E ele falava justamente isso, que, sabe, aqui o jogo é mais alegre até, né? Não é tão amarrado taticamente, mas você já imaginou, o Corinthians, dá uma olhada no elenco do Corinthians. O Danilo se arrasta em campo. Tá todo mundo. Não, e com 30 e poucos anos, exatamente. Tá todo mundo ruim. Então você nota que os times estão, sabe, defasados fisicamente. Agora, o Sidorf vai estar amanhã nos jornais. Não sei se você chegaram a ver a declaração dele com relação à arbitragem. Chegou a ver? Vi. E ele está certo. Ele reclamou, na verdade, ele reclamou do juiz. Ele acha que houve uma mudança no critério com relação a ele. Né? Ele fala que você parar, que deveriam proteger quem constrói o jogo. Estou muito irritado com isso, sinceramente. Tem outras situações que marcam falta para os outros e não marcam para mim. E depois, uma das manchetes que eu vi aqui, um pouquinho antes de entrar no estúdio, ele falando o seguinte: ou acabo com isso, eu vou começar a ter que cair como se faz aqui, entendeu? E se precisar, ele aprende rapidinho, que o homem é gênio até nisso. Eu até discordo do Sidorf, porque você não tem que proteger ninguém. Basta que você compre a regra para todos os jogadores, porque ela mesma já protege todos os atletas. Agora, eu discordo da perseguição, mas do Caicai ele tem toda a razão. Porque aqui se marca qualquer coisa, para-se demais o jogo, que torna o jogo ainda mais carregado, desagradável para quem assiste. Ele vem de uma cultura de futebol, por muitos anos, italiana, e então, lá para marcar uma falta... Mas o que ele está falando é que só estão marcando tudo para os outros. Para ele, não. Isso eu discordo um pouco dele. Eu discordo. Eu vi os últimos jogos do Botafogo. Não acho que teve problemas de arbitragem. Cruzeiro sim sofreu com a arbitragem no último jogo. Fala você, Riva, é malandragem porque os caras sabem que o jogo amanhã é melhor começar a ganhar o homem do apito já desde hoje ou não? Não, pode ser, mas depende. Mas aí que tá. Eu acho que eu concordo com o Vitor nesse aspecto. O árbitro tem que cumprir as regras. Se é falta, tem que dar falta. Não é estar protegendo esse ou aquele. Agora, se vai proteger o craque, então qualquer coisinha também vai apitar falta. Mas quando tem que ser falta, eu acredito que ele se apitar. Vocês estão tomando ao pé da letra também. O cara é um cara educado e equilibrado. Ele deve ter falado isso no sentido figurado também. Deve proteger, não quer que ninguém fique passando óleo na canela dele. Não, mas eu acho que a regra tem que ser cumprida. Infelizmente, às vezes, o árbitro tem uns que apitam, outros não apitam. Esse é o grande problema. Ainda mais para ele, que é um estrangeiro, né? Aliás, falando em estrangeiro, Quattarolo, tem uma lembrança aqui do Ricardo Davi. Ele lembra que uma vez você disse para o Lugano que o Lugano era violento. E o Lugano não gostou. Você se lembra disso? Lembro. Foi um jogo na Vila Belmiro. O Lugano batia em todo mundo, né? Quando ele chegou, principalmente. Daí o Elano estava reclamando dele. Falou, esse jogador é muito violento. Aquela mania de repórter, né? Ô Lugano, o cara tá falando que você é muito violento lá, cara. Daí ele vira e eu tenho uma coisa que, como repórter, eu não gosto. É coisa minha, né? Eu estou fazendo uma entrevista, o cara quer fazer pergunta para mim, eu que tenho que perguntar, né? Eu sou chato, né? Também, né? Aí o cara vira e fala assim, você me acha violento? Eu falei, eu acho muito violento. Aí foi embora. Daí o pessoal do São Paulo mesmo fala assim, não, o Quartarolo é meio chato assim, mas ele não persegue ninguém, né? Fica tranquilo. Hoje é um baita amigo mesmo, mas o Lugano é um jogador, o futebol é maravilhoso, porque o futebol dá chance para todo mundo. Dá chance pro gordo, pro magro, para quem sabe jogar, para quem não sabe. O Walter que o diga, né? Exatamente. O Lugano, o Lúcio foi campeão do mundo, cara. E o Lugano sabe era correr um de chuteira. Também de... Aí você pega o Lugano é um jogador, né? E é ídolo do São Paulo. Quer dizer, o futebol, então, Deus deve ter sido era jogador estrangeiro que veio de fora e também tinha outros mas é um cara maravilhoso, viu? É o maior ídolo do Lugano, Vitor Birner. Não é o maior ídolo nem de perto, mas o São Paulino gosta lá. Não, gosta não, venera. Tá Lugano. Agora... Quem teve Roberto Dias, como é que pode... Eu falo isso pro Palmeirense. Pereira, os caras. O cara fala que o Valdívia é ídolo. O Valdívia é o Ademir da Guia, rapaz. Corinthians, ídolo. Ídolo é o Rivelino, pô. Mas o Lugano, ele sabia... não é verdade? Os caras... O Lugano sabia dos limites técnicos dele. E o Lugano sempre dizia para os jogadores que ele precisava treinar mais, se esforçar mais, pensar mais para conseguir vencer na carreira de jogador. Ele é um vencedor. Porque ele, tecnicamente, era muito limitado. O César Sampaio disse que ele chegou lá e não sabia chutar uma bola. Sim. Foi o cara que mais evoluiu no mundo que ele viu.
Como diz o Rogério Ceni, a alma do tricampeonato mundial de São Paulo. Mas só para encerrar isso, os últimos jogos que eu vi do Lugano, a impressão que eu fiquei é que quanto mais ele se aproxima do final da carreira, menos ele tem fôlego e mais ele está apelando para... Não, quanto mais pro fim, mais ele volta pro começo. Né? Agora tá cada vez igual ao começo. Perfeito, Quartararo, perfeito. Essa foi a impressão que eu fiquei. O grande jogador, eu vi esse monstro aqui, posso te chamar de monstro, né, Revina? Porque a gente é contemporâneo, né? Vi aos 38 anos treinando no São Paulo. Mário Travalini, o técnico. Ele treinava lá os meninos que viam o Rivelino e nós também, que a gente via treino lá do campo. Não tinha esse negócio de treino secreto, né? E o time ganhava na época. Aí, o que o Rivelino fazia era um absurdo, um show, né? 38 anos, você tinha na época, né? Por aí, né? Você tinha 36, 37. Você tinha voltado da Arábia, o homem lá não queria liberar o passe. O Travalini falava assim, puxa vida, estou pedindo para o São Paulo para trazer. Só que quando a bola caía no pé dele, amigo, como hoje cai no pé do Zico, ou até do Coutinho aí, você vê que os caras... Porque o cara, isso é nato, é dele. Agora, o cara que é mau jogador, ele pode ganhar muito, mas a hora que falta, aí acabou. Sabe que ele me mostrou uma foto não hoje... Tem café no bule, né? Hoje ele me mostrou uma foto no celular dele e me disse, esse é meu grande sonho, meu maior momento na carreira. Mas só ele pode revelar qual é a foto. Qual é a foto, Rivelino? Não, eu tive o prazer, a felicidade, joguei, mas fui convidado para jogar um jogo com o São Paulo. Ficou bem com a camisa. Contra a Arábia Saudita. Então eu tenho essa foto, uma recordação. O São Paulo eu considero a versão é que está deturpada, mas, né? A versão que é mal. Jogou também com a camisa da Portuguesa, inauguração do Canindé. Eu tenho. Antigamente era mais light esse negócio. Mas então eu tenho, foi o maior carinho. Foi uma recordação maravilhosa. Foi um prazer jogar para mim. Pelé jogou a camisa do Vasco, combinado, era legal isso. Jogou com o Flamengo, parece também. Bom, vou levar vocês aqui para o lado corintiano. O Corinthians que enfrenta a Ponte Preta amanhã em Campinas. Tudo que o time quer, claro, é voltar a vencer, acalmar a torcida e deixar para trás essa desconfiança que tem cercado o time, que não vence há 4 jogos. Teve um momento bom lá naqueles 4-0 para o Flamengo, depois a coisa mudou de vez. O Tite que não vai ter o Fábio Santos, né, vai passar por uma cirurgia amanhã no pubis, deve ficar afastado por 6 semanas. O Alessandro também está contundido, problema na panturrilha. O Igor e o Edenilson provavelmente ficam com as vagas. Certo mesmo é que o Corinthians terá o Maldonado entre os titulares. A gente vai ouvir aí o Tite, ele vai falar um pouco desse momento e vai dizer, acima de tudo, para a gente, se ele anda se sentindo ou não anda se sentindo pressionado. Desde o momento que eu cheguei o primeiro dia do Corinthians e desde o primeiro dia que eu comecei como técnico de futebol, tem que aprender a conviver com os momentos da adversidade, nos momentos bons, e entender que o torcedor, ele passou e passa no jogo a seguinte mensagem, nós queremos vencer. E ele vai ter sempre o respeito, porque tem um técnico preparado para isso, que respeita essas manifestações e esses sentimentos dele. Eu quero que compreendam todos os pedidos que as pessoas têm feito a respeito de entrevistas coletivas ou próprias, especiais, exato, porque eu estou num momento também de ficar centrado no trabalho. Então, daqui a pouco, todos esses pedidos que estão tendo, eu quero para que vocês compreendam que o momento meu é de ficar centrado no trabalho, no melhor possível, da simplicidade, do dia a dia, daqui, porque eu não consigo, humanamente, ficar voltado a algumas entrevistas especiais, a sair para jantar fora, aí tá, porque eu perco o foco da minha essência. A minha essência, ela é o trabalho, é o direcionamento, é o dia a dia, para que a gente possa sair dessa situação e estar numa situação melhor. Bom, eu queria propor a seguinte conversa para vocês. Eu gostaria de falar também e perguntar para vocês uma coisa que eu acho que até não tem resposta, se um dia a gente vai ter a maturidade de enxergar o futebol por um vértice que não seja do resultado. Porque me parece que o Tite está passando por um momento assim, está sendo colocado numa situação que ele não merecia pela história recente dele. Mas eu vejo, assim, ontem o Pato concedendo entrevista também para o Bem Amigos, fiquei muito atento a isso. Parece que o que mais incomoda ali é essa coisa de... Corpo mole talvez não seja o caso, mas essa coisa de o time não estar tendo a mesma pegada e a mesma vontade. E acho que a coisa não é muito por aí, entendeu? Para mim... Eu acho que é uma coisa de desempenho técnico, de fase de jogador. Não, fase... Eu acho que é o mais importante. O Corinthians criou uma maneira de jogar, uma intensidade de jogar marcando, todo mundo não tinha... Que precisa ter pulmão, né? Precisa ter
É o que a gente percebe fisicamente, o time, tanto é que eles querem, de repente, estoura um aqui, estoura outro ali. Então, justamente o problema do Corinthians, o problema do Mundial, a pré-temporada horrível, fizeram uma... Tanto é que na parada das Copas das Confederações, aí prepararam melhor o time do Corinthians. Melhorou. Então, o que a gente percebe no Corinthians é que fisicamente tá lá embaixo. Mas tecnicamente então, também, né, Riva? Não, também. Aí você tem... Porque você já não tem o grande craque, você não tem o cara que desequilibra, que joga, que corre menos e que possa desequilibrar. Deixa eu fazer uma pergunta, já emendando nisso. Eu concordo contigo, eu acho que o problema do Corinthians não tem nada a ver com o Tite, com tática. Não, eu acho que é uma questão da qualidade individual dos jogadores, principalmente do sistema ofensivo. O Lula citou o Danilo, a gente pode citar o Sheik, eu já vou falar do Alexandre Pato. Para perder tanto gol na cara, porque se ele tivesse feito metade dos gols que perdeu cara a cara, o Corinthians estaria em uma posição muito melhor. Libertadores, aquele gol que ele perdeu contra o Boca. Por exemplo, é questão física? Não é técnico, mas tudo bem, aí eu concordo com você. Mas é mental também, né? Aí é tudo. Porque eu também acho que não é técnico, porque técnico ele tem. Não só o Pato, né? O gol que o Sheik perdeu contra o Goiás. A furada. É uma furada. Quem que furou foi o Tite. Aí começa a pressão, começa as cobranças, aí depende de cada um reage. Então, de repente, temos que fazer o gol, porque a pior coisa que tem é que ser a necessidade de você buscar. Você não acha que falta para o Pato uma coisa que os grandes jogadores têm, competitividade, alma de jogador vencedor? É característica dele. Ele pode, mas ele pode... Futebol não é só técnica, né? Ele pode se entregar mais. Mas eu vejo o lado físico. Sinceramente, o Corinthians fisicamente está aí. E você também não... Eu falei, você não tem o jogador que desequilibra, né, querido? Como é que se trata essa questão, então, por exemplo, com relação ao Danilo? Há quanto tempo a gente fala aqui que o Danilo tem essa limitação? Realmente não podia jogar quarta e domingo, não podia jogar quarta e domingo. Mas daí não ia jogar, outro contundiu, ele foi obrigado a jogar. Então... Isso. Aí o Renato Augusto ia jogar, ele ia ficar fora também. Fábio Santos? Foi obrigado a jogar. Agora o Fábio Santos vai ficar... Quantas semanas fora que você falou? 6 semanas. 6 semanas. Já estava mal fisicamente. Acabou o campeonato, né? 6 semanas acabou o campeonato. E outro detalhe, Cortelo, pelo que o Corinthians manteve todo mundo, só saiu um jogador. Certo? Um jogador que é o Paulinho. Ainda trouxeram Pato, saiu o Chicão, Renato. saíram outros também, né, Riba? Mas nem estava jogando. Muito bem. Era titular, mas não está nem jogando. Mas o que eu quero dizer, o Corinthians tem obrigação, acho que lá em cima, difícil disputar o título, mas tem obrigação de estar na Mas é aí que a coisa está pegando, porque estar mal agora significa comprometer 2014. Se o Corinthians não ficar entre os 4, se o Corinthians não ganhar a Copa do Brasil, ele está fora da Libertadores. Ou seja, perdeu-se um ano em termos do que são as cabeças dos clubes hoje pesam muito nisso. É isso que a gente falou, né? É que o futebol tem muita emoção, né? Alguém aqui na mesa que foi vítima nessa emoção, que era para ter jogado no Corinthians até o fim da vida. A imprensa pressiona, a torcida é muito grande, pressiona. Há uma torcida lá que é a torcida que não paga e que vive lá dentro metendo o dedo, e a diretoria deixa. E já começou a apertar. E outra coisa, o torcedor, quando o corintiano começa a reclamar, para mim, fala assim, amigo, não existe time no mundo que ganha todos os jogos e todos os campeonatos. Claro. O Barcelona, que é decantado por nós como maravilhoso, não ganhou nada na Europa nos últimos 2 anos. Tanto é que levou o Neymar, não é porque precisou do Neymar, é porque tem que ter uma outra válvula de escape para mudar o jogo dele. Porque se ele continuar só com aquele joguinho, já estava manjado. Guardadas as devidas proporções, é o que acontece com o Corinthians. Então, estão levando um jogador com outro estilo. Então, nem o Barcelona consegue. Agora, como é que você vai incutir isso na cabeça do torcedor? E o torcedor não aceita. Esse time Quartarolo, nem nos seus melhores momentos, foi um primor de ataque. Não. Nunca foi o forte desse time. O forte foi defensivo. Foi pegada. Defensivamente continua bem. E o defensivo do Corinthians era um defensivo diferente, porque o centroavante era o primeiro zagueiro, marcava lá na frente. Né? Que era uma coisa até nova para nós aqui no Brasil. O Alex na Libertadores. Com certeza. O título do primeiro semestre. E tanto prova isso... Por isso que joga o Guerreiro e não o Pato. E eu acho que, por exemplo... É legal, o Tite, só fazer uma adendo, uma outra frase que me chamou a atenção dele também, é que ele falou... Ele não sai de casa, né? Ele não vai no Rock in Rio, né? Não. O Pato vai, né? No show da Beyoncé no Morumbi. A dona Rose não está saindo de casa com o Tite, não. Mas até nisso o Tite foi ponderado. Ele foi perguntado sobre isso, né? Ele falou que não vê exagero nenhum. Tem 24 anos. Não, então, exatamente, não dá para querer que ele fique em casa sem... E o que eu ia falar é o seguinte, ele citou a questão do Douglas. Ele falou, eu premio o desempenho, eu decidi jogar com um armador só e escolhi o Douglas. Deixou claro, quer dizer, é uma posição meio... Não é fácil também, entendeu? Não. O cara precisa usar um pouco da... Ele botou Pato no banco quanto tempo? E outro problema... Quem colocaria, hein, Cora? Mas o Douglas também é coisa incrível. É uma gangorra. Você acha, agora vai o Douglas.
Aí ele entra no intervalo. Sabe o que é pior? É a realidade da carreira dele. Tecnicamente, 2 jogos bons, 5 ruins. Mas tecnicamente, aí o problema que a gente cobra é o jogador técnico. Tecnicamente é fantástico. É fantástico. Tem uma facilidade de meter uma bola, ele é diferenciado. E de repente ele não consegue jogar. Acho que a realidade da carreira dele é ter convivido com lesão. Não o fato de ser tecnicamente... Eu acho que alguns problemas pessoais... Tecnicamente não é uma gangorra. Mas ele é irregular, é um jogador irregular. Se o Douglas encerrasse a carreira hoje, ficaria a marca do jogador irregular. Então, mas é uma irregularidade que é mais emocional. Estou com o Quartarolo nesse sentido, não é? Ou comportamental. De rendimento, de falta de rendimento. O que dá na mesma no final. Agora, a verdade seja dita, o Tite, nessa passagem dele pelo Corinthians, vai ficar marcado, ele pode ter todos os pecados do mundo, mas nunca por omissão. Nunca por omissão. O Mundial foi ganho... Nem hipocrisia. Nem omissão e nem hipocrisia, mas principalmente omissão. A mudança que ele fez no Mundial é mudança de quem está vendo o jogo. E agora, nesse momento, ele está vendo essa situação. A chamada do Romarinho para o banco no lugar do William antes do jogo do Boca Juniors, que o Romarinho fez 2 gols contra o Palmeiras, com o Maurício jogando com o time reserva no Campeonato Brasileiro, mostra a personalidade do Tite. A colocação do Paulo André no clássico contra o São Paulo, quando foi campeão brasileiro, o Corinthians tinha ganho, acho que 8, 9 jogos no começo do campeonato, entrou numa fase ruim, ficou quase 10 partidas. E mesmo o time que enfrenta a Ponte amanhã, Vitor, a gente falou... Tirou o Chicão na época, entra Maldonado, na verdade não está entrando Maldonado, está saindo o Ibson. Você é perfeito. E ele, omissão não. Aliás, você não pode questionar o Tite. E ele está tentando até mudar, porque ele está vendo que temos físico, ele está mudando até taticamente para tentar melhorar, achar outra forma do Corinthians jogar. Agora, eu acho que você está do Maldonado. Foi legal a lembrança do Celso, porque o Riva, principalmente, vem falando muito, cornetando o Ibson, e, na verdade, o Maldonado está lá porque para sair o Ibson. Eu acho que o Corinthians, que ultimamente falam que parece o São Paulo por causa da organização, nessas contratações do Ibson, do próprio Maldonado, deu uma São Paulinada pós-conquistas, né? Quando o diretoria do São Paulo trazia qualquer jogador achando que ele ia se recuperar, que lá ele jogava jogava o que poderia e não o que vinha jogando. Famoso refis. Oportunidade de negócio ali. Esqueceram de refazer o time. Agora, acho que o Corinthians esperava um comportamento diferente do Ibson, que sabe jogar bola, mas a jogada morre nele, porque ele é o mesmo nos últimos anos. Mas é um jogador incompleto, né? Você não sabe se vai, se não vai. O padrão de hoje. Agora, ele coloca o Maldonado, acho, porque o desempenho defensivo caiu muito contra o Botafogo e contra o Goiás. Quer dizer, ele passou a se preocupar com uma coisa que o Corinthians não tinha problema. E vai soltar o Edenilson pelo lado direito para avançar, com os volantes presos. Não, e ele perdeu um jogador que não era o ideal para Paulinho, tanto é que eu falei que seria o Renato, né? Fazia a função do Paulinho, que era o Guilherme, mas em termos de marcação, ele e o Ralf davam um suporte ali, realmente dava. E o que acontece? Liberava, não precisava os meios, não precisava tanto tempo voltar, podiam ser muito mais atacante que defensor. Então, esses dois, Ralf e Guilherme, se encaixaram bem. Perdeu o Guilherme, infelizmente, e não arrumou outro jogador nesse aspecto. E Rangel Nogues tuita aqui, fazendo uma análise geral do time, e ele lembra que o Cássio voltando ao normal mediano. E eu concordo com ele. Não, tem muito jogador no Corinthians que não está nem perto de render o que rendeu 6 meses atrás. O Danilo é impressionante. Se você analisar o Danilo, parece que fala assim, o Danilo esqueceu de jogar bola também. Os dois únicos grandes jogadores, bons jogadores hoje consistentes do Corinthians, são o Gil e o Ralf. E um pouco o Paulo André. O restante... Domingo o Romarinho jogou bem. Eu também tenho defendido o Romarinho também. Só para fazer um registro, né? A Ponte não vai ter o zagueiro César, né? Que cumpre suspensão, mas também não vai poder... muito desfalcado. Não tem o Dicá, não tem o Vanderlei. A Ponte tá mal. O Carlos não joga, né? E além desses aí, não vai poder usar o Giovani e o Ramires tem contrato com o Corinthians e não joga por uma questão contratual. Direitinho para cair, né? Perfeito. Essa ponte cai. Incluindo as mudanças de técnicos. Essa ponte cai. Se bem que alguns anos atrás aí chegou a... Está com 8 jogos sem vencer, eu acho. Chegou a ficar 9, daquela vez que escapou do rebaixamento. Ela está querendo bater o recorde, é isso? Mas a Ponte está balançando. Infelizmente é um forte candidato. O Wagner Moraes coloca essa questão corintiana... Finalmente você está dando atenção aos tuiteiros, hein? Numa perspectiva mais do campeonato. Ele pergunta se o fato do Corinthians não estar bem agora tem a ver também com a evolução de outros times. Eu acho que não. Sinceramente. Com o declínio do futebol do Corinthians. Se o Corinthians estivesse jogando... Ninguém evoluiu, só Cruzeiro e Botafogo continuaram jogando. Os demais... O Grêmio deu uma evoluída, né? O Atlético está subindo, mas não vai chegar lá, né? Eu estou vendo o Atlético Paranaense também que vai dar uma caidinha. Campanha. O Mineiro está subindo. O Mineiro... Atlético Mineiro, aliás, está no nosso outro bloco, que a gente vai falar bastante do jogo, porque é o adversário de São Paulo. Antes de fazer o intervalo, só uma citação, que o Palmeiras está em campo nesse momento, né? Está enfrentando o Avaí lá na ressacada, o placar está em 1-1. A gente volta já para falar, entre outras coisas, da estreia de Neymar amanhã pela Copa dos Campeões da Europa, né? O Barcelona enfrenta o Ajax.
Vamos falar também do jogo do São Paulo com o Atlético Mineiro e outras coisas mais. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. O Atlético Mineiro fez o último treino já aqui em São Paulo. O técnico Cuca decidiu apenas por um recreativo, né? Não fez o que costuma fazer às vésperas de partidas decisivas como a de amanhã, ou importantes pelo menos. Na verdade, misturou todo o elenco, não deu pista do time que pretende levar a campo. A gente vai ouvir aí o atacante Jô, ele vai falar o que acha do confronto com o São Paulo e vai dar a entender que não tem nada a ver com aquele confronto da Libertadores. O Galo que está crescendo, hein? O São Paulo mais motivado, com a chegada do Muricy já com 2 vitórias seguidas também. Um Morumbi lotado, a torcida apoiando, é diferente, é outro jogo. Aqueles 4 jogos que se foi eram de Libertadores, eram outros 4 jogos, agora é diferente. Eles estão numa situação um pouquinho delicada, então acho que eles vão vir para cima. Uma equipe que a gente tem, a gente não podia aceitar a gente estar naquela fase, né? A maioria um pouco acomodado, um pouco disperso, mas acho que todo mundo voltou a concentrar, voltou a jogar. Eu voltei a fazer gols, que era importante também. Então acho que o time precisava disso, né? De umas 2 vitórias seguidas para poder dar tranquilidade. Bom, o Atlético que a gente falava da recuperação, na verdade no retorno tem 2 vitórias e está 10 jogos sem perder. Não. É um time forte. É um time forte, qualidade tem. Elenco forte, né? Você analisando o time do Atlético, eu O acho elenco que é melhor que o do importante, Cruzeiro. está falando com o Quartalor aqui em off, aqui, que é importante o Atlético estar subindo, jogando, preparar o time para a final. Porque não pode falar, não, vamos dar um tempo não. Eu acho que tem que jogar o melhor possível para chegar tinindo para jogar a final contra o Bahia. Sem dúvida alguma, eu acho que é muito importante. Agora, eu vejo o São Paulo, né? Eu assisti até o jogo, fiz questão de assistir o jogo do São Paulo. Outro São Paulo com o Muricy. Vibrou Maneira muito, de jogar. Característica, pegada. Você está entendendo? Vibrou muito. Não, eu fiz questão de ver porque eu gosto muito do Muricy, é meu parceiro. Eu gosto muito, torço por ele. Então, eu quis ver o São Paulo. Eu vi hoje, eu nunca vi o Ganso dar tanto pique. Então, acho que... E o Jadson que marcou pela direita? Mas o que eu estou falando, então o São Paulo pelo menos mudou e está no momento que é importante. O São Paulo, acho que está subindo e tem a cara do Muricy. Hoje você vê a cara do Muricy, o time já tem outra postura em campo. Falta o centroavante jogar, né? Mas também você quer tudo ao mesmo tempo. Não, se a bola chegar, O centroavante tem que fazer alguma coisa. se a bola chegar, eu acho que ele pode ajudar. É a mesma coisa o Oswaldo. Até agora o Oswaldo não Mas jogou. eu tava lendo... Esse é médio, né? Eu estava lendo o blog do Quartarolo. Você lê meu blog? É você? Sou eu. Eu Prazer. também Lemos. leio, Obrigado, hein? Você falava da sua visita ao CT do São Paulo ontem e do papo que você teve um pouco depois da entrevista coletiva com o Ganso. Com a melhor declaração, já Então, tinha acabado. Então eu não vou falar da declaração. Você, por favor, fale qual foi. O que você desejou para ele e o que ele te falou que quer? Não, Ganso, porque eu sou um cara, né, como eu acabei de falar, sou chato. Às vezes lá no microfone da Pão, aqui mesmo, você critica um jogador. E eu acho muito chato depois você entrevistar o próprio jogador, o mesmo jogador, e não falar para ele o que você falou lá. Concordo. Né? Então você fala, Ganso, eu te critiquei muito, muitas pessoas te criticaram. Na época eu também critiquei. Alguns chegaram a exagerar, que você nunca mais ia jogar bola, que você não estava jogando. Agora você voltou a jogar. Você acha que a gente foi muito cruel com você? Você não foi. Tá? Aliás, se tiver que dar pancada... Ele falou, não, Quartarolo, você sempre foi bonzinho. Não, mas se tiver que dar pancada de gente, tem que dar também, ué. O cara... Aliás, na época do Riverino, do Zico, o Zico fala isso, o jogador tinha personalidade, ia pra cima da gente, a gente discutia e depois ia tomar um café, uma cerveja, tá tudo certo. Hoje o jogador tem medo de falar, cara. Né? Acaba logo com a polêmica de Riverino. Fala que o jogador pode entender quando a crítica é técnica e quando ela é maldosa, pessoal. E não é, e às vezes... Claro. E eu prefiro falar olhando no olho. E aí, o que você desejou pro Daí acabou a entrevista, ele inclusive, ele foi muito cavalheiro. Falou assim, não, que é isso, as críticas são normais, realmente não estava bem, papapá. Aí acabou, falei, ó, muitos gols para você, boa sorte. Porque ele é um menino legal, né? Uma gente boa. Aí ele falou assim, vou fazer muitos passes para o Luiz Fabiano fazer gol. Aí eu me lembrei do Denner, porque o Denner falava que preferia o drible ao gol. Eu falei assim, esse aqui também acho que preferiu o passe. Eu falei assim, você prefere o passe ou o gol? Ele falou, passe. Eu gostava do passe, mas também gostava o golzinho vai bem, né? O gol vai ótimo, vai bem. Mas eu acho que dá mais a qualidade dele, que tem a chegada boa. Mas aí que o Muricy reclama, ele tem que fazer gol. No time Então, que isso que eu ia falar, ele falou isso na primeira entrevista do Muricy falou, né? Ele citou que... Desde Desde os tempos do Santos. São Paulo não pode se dar o luxo de dar passe na atual situação que São Paulo está. É porque na nossa época, a Riverino, não era passe, agora é assistência. Agora é assistência. É passe. Foi pô. promovida a assistência. Bom, Lançamento, né? antes que o Vitor Biner faça aqui as considerações
informações do São Paulo, eu sei que ele sempre tem uma visão tática apurada para falar do tricolor. A gente vai dizer aí, o São Paulo realmente vem aproveitando esses bons ares aí propiciados por 2 vitórias seguidas. O time treinou hoje à tarde, o tricolor recebe o Atlético, como a gente já disse, amanhã. Novidade mesmo, o Wellington fica com a vaga do Oswaldo lá na frente. E o Denilson deve entrar no meio, o Rodrigo Caio volta para o lugar do Tolói. O Paulo Miranda segue na lateral. Eu concordo totalmente com a escalação do Paulo Miranda na lateral. Inclusive, se ele jogasse na Europa, poucas pessoas pensariam em colocá-lo na zaga. Seria sempre um lateral direito. E vai ter um pouquinho de trabalho, né? Porque o Fernandinho não é um grande jogador, mas mete uma correria lá em cima do lado direito. Agora, essa é a coisa que eu sempre falo. Vai chegar uma hora que o Atlético Mineiro vai sentir muita falta do Bernardo. Porque quando eu li uma matéria falando, para suprir a ausência do Bernardo, contrataram o Fernandinho. Aí não dá. Eu acho o Bernard, tecnicamente, depois do Neymar, para mim, ele era o melhor jogador em atividade do futebol brasileiro. Mas para você ver como é a sua ansiedade por falar do tricolor, eu estava falando tudo isso aqui porque na sequência a gente ia chamar o Antônio Carlos, entendeu? Mas aí eu dei uma respirada. Você também enrola para chamar, é impressionante. Vamos ouvir aí o zagueiro Antônio Carlos falar do adversário que o São Paulo terá pela frente amanhã. Claro que a equipe do Atlético já tem bastante tempo jogando junto. Eu joguei ano passado contra eles. Uma equipe boa na bola parada, jogadores bem altos. E uma equipe que o Cuca, né, sabe mexer com os jogadores. Então, é claro que quando se trata dessa rivalidade de jogar muitas vezes no ano, é claro que vem essa rivalidade naturalmente. Mas a gente tem que dar a resposta para nós mesmos, né, cara? A situação era difícil, ainda né? É um pouco complicada, mas está melhorando. Então, para a gente vai ser uma semana perfeita se a gente conseguir ganhar esse jogo aí. 3 jogos, 3 vitórias. Espero que a gente possa sair dessa zona de vez. É claro que está todo mundo embolado, uma vitória a gente vai lá em cima, mas também a gente tem que ver que o pessoal de baixo também está pertinho. Então, temos que ter tranquilidade e tomara que possa ser assim. Dá para falar que é um teste muito mais, uma prova muito mais difícil do que foi o jogo contra a Ponte Preta e o Vasco, que sem dúvida pegou, não é? Jogo mais difícil do São Paulo, sem dúvida nenhuma. Até nisso o Muricy está dando sorte, porque gradativamente ele está ganhando adversários melhores. Né? O Galo hoje acabou a ressaca, tá? É claro que acabou a ressaca do Galo, mas justiça seja feita, hein? Só ganhou do Grêmio por causa da atuação do Vitor. Sim. E individualmente o Vitor ganhou aquele jogo. Em alguns lances, tem um que ele sai, quando a chuva está lá no auge, que ele fecha o cara na frente dele. Então, o Atlético melhorou muito, mas também não está esse bolão todo. E o Atlético está experiente em chuva também, porque pegou a chuva também virou contra o Ayrton Senna. É o Ayrton Senna do também. E vai testar muito a defesa do São Paulo, que errou bastante durante o campeonato e pouco depois que o Muricy chegou no cruzamento, né? Porque o jogo, por cima, é o melhor jogador do futebol brasileiro. E o Cuca sabe dessa deficiência do São Paulo no lugar do treinador do Atlético Mineiro. Eu apostaria como ele vai fazer bastante nos cruzamentos, até porque tem essas jogadas de velocidade pelo lado. E tem 2 coisinhas, né? Vai apitar o Leandro Pedro Voaden, que gosta de expulsar, dar cartão vermelho. São Paulo vive. É mais um teste para o São Paulo. É o mais indisciplinado do futebol brasileiro. Eu gosto de chamá-lo de desvoaden, porque ele começou deixando o jogo correr e depois entrou o desvoaden. Agora, eu acho que o São Paulo tem que pensar da seguinte forma. Porque quem está lá em cima, tipo Cruzeiro, Botafogo, tem que ganhar jogos. Quem está embaixo tem que somar ponto, né? O São Paulo tem que ganhar o jogo do campeonato que ele está disputando. Ele não pode perder para time que está disputando com ele ali. Porque, agora, se ele empatar com o Atlético Mineiro amanhã, não é mau resultado, embora no Morumbi. E Antônio Carlos falou, inclusive, nessa entrevista hoje lá, olha, pode até perder, mas a gente tem que lidar com isso. Sim. O Atlético Mineiro hoje seria favorito. Vamos colocar a coisa no devido lugar. Pelo momento. E pelo time. Agora, tem o Muricy, que é outra motivação, é outro momento. O clima no estádio mudou, mudou, vai né, ser legal. Ou seja, São Paulo ganhar o jogo não é nenhuma normalidade. Agora, o São Paulo tem que cuidar muito disso para depois não voltar, sabe, não ficar louco por causa de um resultado, né? E para continuar cavando pontinhos. Que é pouco a pouco mesmo. Porque se o São Paulo, dos 12 jogos que perdeu, empatasse 6, está fora. Está disputando lá uma Libertadores. Exatamente. Então você tem que somar pontos nesse momento. Para virar aqui, ó, responda, por favor, ao Rodolfo Simões. Eu ia fazer uma brincadeira aqui, se o São Paulo desse uma respirada boa, que podia ser entrar fogo no bi da Sul-Americana, mas o Rodolfo Simões... Vitor, você acredita que o São Paulo vai sair dessa situação e dá tempo de buscar vaga na Libertadores? A primeira resposta é sim, a segunda não sei. Beleza. Buscar vaga na Libertadores Sul-Americana, no Brasileirão é quase impossível. E você registrar aqui só o Daniel Goulart, que é um tanto longo, mas ele deveria escrever uma coisa não, que foi... Se pegar a Libertadores pela Sul-Americana, tira o quarto do Brasileiro.
Imagina ter ao Corinthians, a brasileira, da Libertadores. Que troco. O Daniel que pergunta se alguém aqui tinha tentado para a parte final da entrevista do Rogério depois do jogo com a Ponte. Algumas coisas que ele fala aqui eu realmente vi. Ele fala primeiro verniz do jogo de palavras com elogios a Tele, Autuori e Muricy, para depois sutilmente dizer que um era tático, boa gente, e o Muricy, vamos e bola na área. Nunca valorizei muito a vaidade empolada, mas me assustou uma maldade sofisticada e ainda mais que ninguém tenha percebido. Ciúme, Muricy não é culto, mas entende do que faz. Autuori é admirável como homem, mas bastava isso para a função? Eu não senti essa maldade, sinceramente. Eu também não. Acho que foi uma análise de tudo que a gente, inclusive, já sabe. Aliás, o Rogério, por ser um jogador inteligente como captou bem a diferença e não fugiu da raia, porque esse tipo de pergunta, geralmente, você faz para jogador, todos eles acham todos os professores excepcionais e não citam o nome de ninguém. O Rogério se diferencia justamente por causa disso, né? Eu acho que ele colocou muito bem... É questão de estilo. Todos né? os casos. Questão de estilo, né? O Fernando Ramos Tessiano quer saber de você, Riverino, quem é o melhor jogador do Campeonato Brasileiro? Difícil, hein? Hoje? Para mim? Difícil. Por incrível para mim, olha, eu vou falar... O Everton Ribeiro, não me vem com essa. Não. Você tem... Eu vejo o Alex fantástico, jogando um grande campeonato, como o Sidorf também, e veterano, né? São esses. Dois jogadores... Segura a bronca também, Ricardo Goulart, Walter. Não, tem o Walter. Walter, pelo que está fazendo, não tem como esconder quando você fala de futebol dentro de campo. Tecnicamente, o Ederson do Atlético Paranaense. Mas eu gosto de ver o jogador mais técnico. Você tem um Sidorf, você tem um Alex, né? Realmente, a gente tem Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro e Botafogo na liderança. Do Cruzeiro, com todo respeito, eu não destacaria ninguém. Eu destacaria o time. Então, eu vou para o Sidorf, que é do segundo colocado. E você, Quarta? Rapaz, o Alex está jogando muito, né? Ele joga bonito demais, né? É que eu acho que... Acabou de bicicleta. Acho que o alcance ele joga como se estivesse conversando, né? E coincidentemente, ele e o Sidorf, vocês falavam dos jogadores antigos, da personalidade, são os que, na hora da entrevista, dão as melhores entrevistas, os que questionam as coisas. Tem personalidade. E isso reflete no campo. Porque o cara é fora como ele é lá dentro do campo, né? E essa entrevista do Rogério, eu não achei essa maldade toda, não. Eu também não tinha visto. O Rogério é uma figura que ele fala muito bem. É que eu achei que estava bem colocado, eu achei que valia a pena citar. Então, mas aí que tá, o Rogério é um cara que, o torcedor que não é do São Paulo, não gosta muito dele. Daqui a 10 anos, vão falar o que falavam do Pelé, do próprio Rivelino, do Ademir da Guia. Porque o torcedor fica bravo com aquele que acaba com o time dele. A quarta, a única coisa, ele esqueceu do Ney Franco só. O Ney Franco, mas ele não falou Ney Franco. Mas exatamente, mas aí... Se quisesse ser maldoso, teria falado. Mas eu acho que... Ou não, né? Aí foi uma ironia fina. Eu acho que está implícito. Né? Aí ele foi irônico. Claro. Mas a ironia faz parte. Mas vamos defender o Rogério nesse sentido também. Os nomes que ele citou ali têm uma envergadura totalmente diferente da do Ney Franco. Ainda que ele não quisesse reconhecer o trabalho do Ney Franco. Que foi muito melhor que do Autuori. Exatamente, mas tudo bem. Não agora, né? Por história. De agora, não. Bom, separamos aqui, antes da gente fazer o último intervalo, o Neymar, ao que tudo indica, faz a estreia pela Copa dos Campeões amanhã, né? O Barcelona recebe no Camp Nou o Ajax. O Tata Martino disse, agora em entrevista antes do jogo, que acha que o Neymar está preparado. A gente separou aqui aquele lance, acho que vocês viram aqui, o drible que o Neymar deu na lateral. Que é um negócio, a gente vai ilustrar nossa conversa só para vocês falarem um pouquinho desse Neymar que a gente vai ver em campo. Acho um momento perfeito para chegar na Champions, né? Realmente, hein? Explica esse drible, Riva. Só você tem condição Explica aqui pro lateral lá, por favor. Não, ele deu de... A única coisa de calcanhar, que ele percebeu... Foi seco na bola. Ele já pensou e só jogou por trás. O tipo tem um drible da vaca, né? Você vê que ele tocou, deu um drible, vai voltar e pro outro lado. É que ele pensa rápido, né? Realmente acho que é um jogador fantástico. Um cara que fosse cabeça de baga aí, Riva, nunca ia pensar em sair por fora da linha lateral. Imagina que o campo acaba ali. Sairia com a bola fora do campo. Não, primeiro ele já não ia fazer, ele ia dominar a bola. Ele ia procurar dominar a bola e jogar para trás. Já que a gente está falando de Champions, Riva, o Ricardinho 800... Pergunta se você pagaria 100 milhões de euros no Bale. Não, mas nem matando. E daria 51 milhões de reais por ano para o Cristiano Ronaldo, que hoje fez 3 na vitória de 6-1 do Real? Eu acho que é um absurdo. Mas eles pagam, pô. Eles têm, o Quartarolo pagaria, eu pagaria. Não, você poderia ter uma... Mas não esse valor. E o Ricardo completa aqui, Riva. Se você pagasse 100 pelo Bale, você valeria 500. Obrigado. Mas não sei, também acho que é muito. É a mesma coisa que o... Fala que você vende o passe pela metade. É muita humildade. Vamos conversar aqui. É que nem o Neymar, que é o Neymar.
pela característica do Neymar, qualidade do Neymar, joga muito mais que o Bale. Bale, né? Bale. Mais técnico. Mais técnico, eu acho que é muito mais jogador. Eu vi ele, eu hoje estava vendo ele jogar. O repertório. Todo duro. É muito bom jogador. Eu queria saber é duro, hein? O que eu quero saber é se existiria outro cara no futebol mundial que não fosse o Florentino Pérez que tornaria essa grana comer. Só ele, cara. Mas isso aí vai pagar em 4 anos, né? O Corinthians podia contratar o Bale. Você põe na ponta do lápis 4 anos para pagar, pô. Como diz o Cláudio Kassug, tem muito negócio que não está bem explicado. É verdade. Porque não dá para explicar. O Zidane foi feliz quando ele foi para o Real Madrid. Nenhum ser humano vale 63 milhões de euros. Ele mesmo falou que ele não valia aquilo. E o Zidane jogou pouco, né? Não, porra. Aí que tá, né? Aí eu pagava. Aí eu pago A gente estava falando agora há pouco, eu tava pensando comigo, putz, é difícil você ver um cara inteligente seja um cabeça de bagre, né, cara? É inacreditável. Pode ver que quando o cara joga bem, tem um negócio para acompanhar, tem a célula, senão... tem bata Só um detalhe sobre o drible que o Neymar deu. Não sei se eu me expliquei direito, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Os jogadores adversários precisam entender na Europa. Tem muito jogador que não entendeu ainda. Mas você não pode, quando você vai marcar o Neymar, você não pode secar na bola. Aqui os times conseguiram aprender a marcar o Neymar depois de muito tempo. O Corinthians fez isso, Vélez. Eu dava tudo para ver o Vitor Birne está tentando ensinar como se marca o Neymar. Parece o menininho lá da nossa rádio que jogou a Copa CESP contra o Miller, né? Aí falou assim, pô, Quartarolo, o cara dava passe de peito. Eu falei assim, vem cá. O Baresi não conseguiu marcar ele. O Costa Curta não conseguiu marcar ele. Eu fui citando, você quer marcar. Quer dizer, é muito complicado. É um erro ter essa tua colocação, porque de repente, porque ele tem essa facilidade. Ele fez essa, de repente, na outra ele faz outra coisa diferente. Aí que é o grande problema. Não sei, mas sei que você está morto. Dificuldade. Não, mas aí que é o grande problema. Vai ser na bola, está morto. Porque o marcador nunca sabe. Porque é difícil. Tanto é que hoje, quando ele domina a bola, vê se alguém vai para cima dele. Ele mas a ideia, mas Arriba, o que eu estou falando é exatamente isso. Não é para ir. O cara encurta, os outros jogadores fazem a cobertura e aí você fecha o espaço para... Não dá para marcar a ideia é aumentar a chance. Como o Vélez fez, o Corinthians fez. Você vai marcar o Neymar na próxima com essa barriga. Eu vou filmar, porque eu quero ver essa aula prática. Eu quero ver. O cara quis ensinar o Rivelino agora como marcar. Não, o Vitor menos. Estou falando? Marcar ele não marca, mas ele orienta. Também é o seguinte, assista os jogos marcar nunca foi minha praia também. Assista os jogos do Santos na Libertadores contra o Vélez e contra o Corinthians, você vai entender como marcar o Neymar. Aí sim, né, Quartarolo? Aí sim. Aí o campeão foi quem mesmo? Corinthians. Nesse ano e no ano anterior, que tinha o lateral que veio para o São Paulo, que marcava o Neymar. Pires. Muito bom. Milton Cruz, mais um. Levou um drible que eu vou te falar. Bom, vamos fazer rapidinho. Coisa na conta do Milton que não é dele, hein? Esse é. A gente faz rapidinho o nosso último intervalo. Na volta tem notícia do Santos também, além dos nossos tradicionais cartões verdes e vermelhos. Até já. Estamos de volta com o Cartão Verde. Vamos falar do Santos, que parece ter sentido a maratona, né? Perdeu os jogos aí para o Flamengo e para o Botafogo. Amanhã, às 7h30 da noite, enfrenta o Grêmio em Porto Alegre. O técnico Claudinei Oliveira já confirmou que a zaga terá o Gustavo Henrique no lugar do Durval. Claudinei também disse que terá uma conversa com o Montiel e com o Arouca, que estão recuperados de lesão. Essa conversa para saber como é que eles estão fisicamente se sentindo, para saber se pode contar com eles desde o início da partida contra o Grêmio, ou se usa os dois ou um deles no decorrer do jogo. E a gente vai ver aí o Claudinei explicando o porquê dessa decisão, dessa escolha, né, do Gustavo Henrique no lugar do Durval. A opção pelo Gustavo foi, eu acho, estou avaliando os últimos jogos, a gente vem avaliando, né? Como eu falei, o Durval é um cara que tem um histórico maravilhoso no clube, um jogador que jogou acho que 90% dos jogos esse ano, baita de um zagueiro, eu acho um dos melhores aí que a gente tem visto nos últimos tempos no Santos, só que no momento, eu acho que o Gustavo vem no momento melhor, a opção é pelo Gustavo, é uma opção de momento minha, né? Então os dois jogadores estavam à disposição, conversei com o Durval antes do treino, né? Passei para ele, o Durval vinha sentindo um incômodozinho no posterior da coxa, a não escalação dele não é por causa disso, é uma opção minha mesmo, de começar com o Gustavo e com o Edu, mas o Durval está totalmente integrado, a gente conta com o Durval para o restante da temporada, se tivermos que contar com ele e optar por ele novamente, vai jogar tranquilamente, é um cara... Além de bom jogador, é um ótimo atleta, um excelente profissional e muito bom para o grupo. É um cara que acrescenta muito no dia a dia. Bom, o Gustavo Henrique vem bem, né, Quarta? Vem, eu estava falando aqui, né? Desses moleques do Santos, é um jogador que mais me agrada esse aí. Falam que o Gabriel, né? Que o ex-Gabigol tem muita qualidade, mas a gente não viu ainda, né?
Agora, esse menino entrou contra São Paulo, anulou Luiz Fabiano e com muita personalidade, né? E agora, Gabriel, que amanhã é titular também. E agora, Porto Alegre, te vê de novo falar, que nem o Vlad falou, né? Pô, maratona, jogos e jogos, e ninguém tomou, acabou, ninguém toma atitude, joga-se de manhã, à tarde e à noite, a coisa continua normalmente. Só reclamam. Não, só reclama, mas ninguém toma chega atitude. lá, vota no Marinho. Vota no Ricardo Teixeira. Mas é um absurdo que estão fazendo. É um absurdo. Por isso que ninguém aguenta, toda hora é jogador estourado. É verdade. Quero agradecer aqui ao Denis Ribeiro, o Ângelo Renato Carvalho, o Luiz Giop. Pato não tem condição de ser titular do Corinthians. Como pode ser convocado para a seleção? Politicagem brava. Mas nós falamos isso. Não era momento para convocar Pato, não. Nós somos contra. Cartão verde e cartão vermelho, pode ser? Lógico. Para mim, o vermelho, vou começar com o vermelho. Eu vou dar pro tênis do Brasil. Puta, que coisa. Quantos que nós temos? Eu adoro o tênis. Tira as duplas do vermelho, né? Maristé Bueno e Guga. Mas acabou. É humanamente, não aparece mais ninguém. Estamos bem. Em duplas estamos bem. Não, a dupla, o Bruno e o Marcelo, né? Realmente, o Bruno, pessoalmente, eu gosto muito. Mas, meu Deus, um ídolo no tênis. Uma mulher não aparece, um feminino, um masculino, depois o Guga parou. Bom, sei. E o meu verde, por incrível que pareça, vai para o STJD pela decisão. Tirou a Aparecidense. Tem recurso ainda, mas... Não, mas é impressionante. E o único erro que aconteceu, eu acho que deveria eliminar o massagista do futebol. Eliminar, suspenderam por 2, 3 meses. Multa de R$500, pelo que eu multa vi, de né? R$100. Né? R$500. Isso aí não. Devia ter eliminado. Agora, parabéns por tomar essa atitude, né? Agora, eliminar, não. Tudo bem, elimina como massagista, mas ele começa a jogar como goleiro. Aí também é demais. Manda a bala corta. Se quiser emendar, tem o cartão verde e o vermelho aí? Eu tenho, rapaz, mas não pensei muito nesse assunto, não. Cartão vermelho, rapaz. Cartão vermelho é duro porque você não pode generalizar, né? Mas eu não aguento mais política e cartola, viu? Agora, eu não tenho time de futebol, não pago o jogador. Estou cansado desse negócio de calendário. Pô, eles usam muito o nosso microfone para reclamar e não fazem nada. Eu vou dar cartão vermelho para falta de personalidade e de idealismo até, e pela alienação do jogador de futebol do Brasil. Sabe? Na Espanha, cara, há pouco tempo atrás, um time de segunda divisão não estava pagando. O sindicato fez a reunião, na primeira fila estavam todos os jogadores do Barcelona e todos do Real Madrid. 2 rodadas não começava o campeonato, tem que pagar. Os caras não tomam posição, nenhum deles. Paulo André está falando muito, mas nunca foi no sindicato. Tem que ir, vai lá cobrar. E o verde, cara? O verde é para vocês, né? Esse programa é maravilhoso. Cartão verde. Mais um para nossa coletânea. É isso. Obrigado, Cortarô. Manda bala, Sassão. O Vitor. Verde. Os mais velhos primeiro. Então vai você. Verde para o Gilson Kleina, completando depois de amanhã 1 ano no cargo no Palmeiras e até aqui fazendo muito bem o seu arroz com feijão, inclusive com certo tempero, sem sequer ter ingredientes. E vermelho para toda essa turma que não quer o homem aí no ano do centenário, só porque não vão com a cara dele. Pô, deixa o homem trabalhar, como já diria o Lula. Cartão vermelho para a Confederação Brasileira de Vôlei, que manda as jogadoras viajarem apertadinhas, né, na classe mais barata do voo, e onde chove dinheiro na CBV. A Sheila está mais do que certa de reclamar. Eu conheço a Sheila, a conheci inclusive no hospital veterinário, né, quando levava os nossos cães, e ela é grande. Então ela precisa de espaço para... Grande e bonita, ela precisa de espaço para poder viajar tranquilamente. E meu cartão verde vai para o Senado, que hoje aprovou a lei que limita o período para os dirigentes e mandatos das confederações, das instituições esportivas. Proíbe a reeleição também de parentes até 2º grau. Isso, e torço para que a presidência sancione a lei, não vete. Você roubou meu cartão verde. Mas eu vou citar aqui uma coisa que é bacana, que eu acho que vale a pena mencionar, que é o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Porque eu acho que as nossas atletas merecem essa atenção, coisa que não vinha acontecendo. Tem um patrocínio da Caixa agora, tem alguma ajuda. Eu espero que isso evolua. Apesar de feito sem o dinheiro da CBF. Né? Que a CBF tinha a obrigação de fazer o campeonato. De pegar o dinheiro que tem de lucro com a seleção brasileira e um monte de taxas que os clubes pagam para pagar 4ª divisão decentemente, pagar viagem, financiar o futebol feminino. Nem tudo que a CBF faz precisa dar lucro. A CBF também tem uma outra função. Posso lembrar rapidamente um outro vermelho que a gente não
falou durante o programa, eu fico devendo o meu. mas é importante, o gol anulado do Cruzeiro na vitória contra o Atlético Paranaense. Absurdo. Porque muitas vezes a gente faz em função do resultado, né? Então, gol anulado em jogo que mexeu. Ali não mexeu no resultado, mas pelo amor de Deus. Né? É, bem lembrado também, Quartarolo. Pênalti não dado para a Portuguesa. E só queria lamentar também, o São Paulo chorou muito a saída do Lucas, chora até hoje, né? É que nós lá em Santos estamos reclamando que estamos desfalcados do Neymar. Até dezembro eu vou reclamar isso também. Bom, pro finzinho, hein? Os nossos ganhadores de hoje. O livro, a partir de agora, é do José Luiz de Lima e a camisa do São Paulo, do Douglas Ebran. Ficou faltando a gente falar alguma coisa? Se quiser dar uma palhinha da Champions, quer fazer algum resumo? Eu vi o Vitinho. Eu vi o jogo do Real Madrid inteiro. Vitinho que não jogou nada. Muito gol de brasileiro, né? Teve, até o Luizão fez um gol. O Vitinho que não jogou nada, mas depois deu uma cornetada no Botafogo, né? Foram perguntar para ele e falou, quando eu fui lá, eu pedi um aumento, não quiseram me dar, falaram que o clube não podia. Aí quando apareceu a proposta do CSKA, os caras me ofereceram dinheiro que era muito mais do que eu tinha pedido. Então se mostrou meio... Falou que não meio realista. Falou que não acreditava que ele seria 300, eu queria que ele fosse. O Botafogo é complicado, o sujeito não sabe se vai receber o salário no mês seguinte, a torcida precisa entender, não tem nada a ver com a camisa, com a glória da instituição, mas com a vida pessoal do profissional, que, diferentemente do torcedor, não se iluda, não ama o time. Esquece essa história de jogador que ama o time. Se tiver, aí no futebol deve ter 2, 3. O jogador joga por dinheiro. Quer fazer alguma citação de nome aí, Celso? Rápido. Muita gente aqui. Nome. Dima Júnior, Antônio Barbosa, o Rangel Nog, já citado, Bruno LHP, Renato Shoa, Ricardo Cruz e o Lucas Mussi. Bom, eu agradeço aqui o Elton Praxedes, Rodrigo Menezes de Amorim, Alessio de Paula, José Luiz. Ataque badalado de milionário do Timão é segundo pior do brasileiro, diz ele aqui. Quarta, obrigado pela presença de novo. Obrigado a vocês, foi um prazer. Volte aí para ver o Rivelino. Volta. Rival, aquele abraço. Gostei da camisa, hoje tá no qualquer coisa eu digo para ele. Que eu vou te falar. Essa camisa do Rival. Tá ou não tá? Garotão. Ele andou puxando a orelha. Tricolor, né? As meninas capricharam. Tá com a camisa tricolor do Rival. Você que vê a foto dele, a felicidade. Agora eu vou pegar no meu pé, tá bom. Vai. Abraço, Celso. Valeu, Vitor. Valeu. Obrigado uma vez mais, Quarta. Bom, no Provocações a seguir, Antônio Bujan entrevista a jornalista Daniela Arbex. O nosso encerramento vai mostrar o gol das 9 seleções que já garantiram vaga na Copa que será disputada por estas terras no ano que vem e que se juntaram aí ao Brasil, classificado por ser país sede do torneio. Cartão Verde volta na próxima semana. Obrigado pela companhia, uma ótima semana. Vocês vão ver que a trilha sonora aí é a música Querelas do Brasil, do Maurício Tapajós e do Aldir Blanc. É uma trilha sonora sugestiva, vocês vão entender por quê. Juízo, torcida brasileira, até a próxima terça. O Brasil não conhece o Brasil. O Brasil nunca foi ao Brasil. Taper, Jabuti.